Então vamos para a nossa reflexão. Temos falado, queridos, que realmente essa carta de Paulo aos Efésios, Paulo mesmo em Atos, nós vemos quando ele começou pregando, fazendo as missões, pregou nessa região, e ali em Éfeso nasceu essa igreja. E ele então foi justamente não tendo um templo, saiu da sinagoga com as pessoas que tinham se convertido, e foi para uma escola chamada Escola de Tirano, e lá passou a ensinar a palavra aos irmãos, o ensino da palavra. E Paulo então gastou um tempo, e depois ele passou por lá visitando os irmãos, e agora ele está escrevendo essa carta. Acreditamos que ele está na prisão em Roma, na sua primeira prisão, que ele ficava, na verdade, era uma prisão domiciliar, e a partir dali ele então escreveu algumas cartas, dentre elas a carta aos Efésios, que é uma carta que tem assim um assunto principal, que é a eclesiologia. Ele trata aqui do que é a igreja, porque ela existe, de onde ela vem, para onde ela vai, qual o sentido da igreja, propósito da igreja, a essência da igreja, e tudo isso então relacionado à igreja e o seu Deus. E nós vimos que, na verdade, Paulo se apresenta aqui no começo da carta, e ele começa a mostrar que a igreja é aquele povo que é formado... A igreja é formada pelos crentes que foram amados por Deus antes da fundação do mundo. Foram escolhidos e amados por Deus antes da fundação do mundo. E em amor, Deus nos predestinou para Ele, para vivermos para Ele, para sermos dele, para sermos adotados em Cristo Jesus. E nós vimos que tem um propósito maior, que é o plano de Deus, que está sendo revelado em Cristo, e nós estamos envolvidos nesse plano, e esse plano é todo um mistério, justamente, em que Deus fez convergir e faz convergir em Cristo todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, as imagináveis, as inimagináveis, tudo Deus faz convergir em Cristo. Esse é o mistério. O mistério foi revelado. O propósito eterno de Deus, o propósito eterno do Senhor, em nos amar, em nos fazer um povo, o povo dele, e nos conduzir para a glória eterna dele. E nós vimos no último domingo que esse povo que creu, aqui então um dia ouviu o Evangelho, e depois de ter crido no Evangelho, nós fomos selados com o Espírito Santo. E aí foi importante o pastor Leonardo também ter lido esse texto, porque ele faz então esse elo da última reflexão com a mensagem de hoje. Quando nos versículos anteriores aqui, ele diz que então, tendo ouvido a palavra e nela crido, fomos selados com o Espírito Santo. Quem nos trouxe a palavra foi Deus, quem nos fez ouvir e compreender foi Ele, e quem abre os nossos olhos espirituais é o Senhor, quem nos regenera é o seu Espírito Santo, e Ele nos sela com o seu Espírito Santo. E nós vimos lá no Apocalipse que o anticristo vai pôr uma marca nas pessoas, elas não vão poder comprar. Alguns entendem que isso já está acontecendo de certa forma, em alguns países onde há toda essa perseguição. Na verdade, João diz que o espírito do anticristo já atua nesse mundo, mas vai ser revelado em um dia. Mas já há uma atuação em alguns países que você pode perceber, que a pessoa, por ser crente, ela não compra, ela é perseguida e ela até morre, os fiéis ao Senhor. Mas isso tem causado, às vezes, essa leitura de Apocalipse, um pavor em alguns crentes. E nós vimos como que o apóstolo revela, aqui nesse texto, e você vai encontrar isso também no Apocalipse, a questão dos selados de Deus, dos marcados pelo Espírito Santo, os marcados do Senhor, que são marcados, que jamais vão se perder, porque como também o pastor Leonardo disse, nós somos propriedade de Deus, e isso refletimos no domingo passado também. Nós somos propriedade dele, e o Espírito Santo é uma garantia. Ele pôs esse selo, essa marca em nós,
e Ele vai nos buscar um dia, a propriedade dEle, e o Espírito é o penhor, é a garantia da herança, e Ele está em nós, por isso jamais vamos nos perder. E aí nós entramos no texto de hoje. Eu estava ouvindo uma pessoa que cortou meu cabelo hoje pela manhã, um senhor, né, falando de desses pregadores aí da televisão, e desses curandeiros, e ele gastou ali aquele tempo falando na minha cabeça sobre aquele homem que cura, que faz milagres, e que aí uma pessoa ganhou lá uma coisa material, outro ganhou outra coisa material, e falando, aquele homem ora pelas pessoas, aquele homem ora para a igreja, e as coisas acontecem, as pessoas têm problemas financeiros resolvidos, problemas materiais, etc. e tal. E ele gastou ali mais ou menos meia hora, 40 minutos, falando desse pastor, da oração dele, e a gente sabe que é isso mesmo, né? Alguns pastores hoje, com seus ministérios, têm essa ênfase. A questão é a seguinte: para o que um pastor realmente deveria, em profundidade, orar por sua igreja? Não é errado pedir uma cura, não é errado, jamais seria. Não é errado pedir que os irmãos nas suas empresas sejam bem-sucedidos, se tem uma luta material, não é? Nada disso é errado. Mas seria este o maior propósito? Seria essa oração que deveria ser o centro da oração do pastor pela igreja? Vamos ver aqui como o apóstolo Paulo ora pelos crentes de Éfeso e me ensina como pastor a orar por vocês e nos ensina sobre aquilo que ele mesmo está pedindo para a igreja do Senhor, para que a gente tenha. Essa é a reflexão da noite. Então, a partir do versículo 15, já está escrito aí, Paulo ora pelos crentes. O texto diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Qual o propósito da oração de Paulo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Então, aqui nós vemos a oração de Paulo pelos crentes, e eu vejo aqui, o tema que eu tiro para nós é o anseio de um líder espiritual pela igreja. O anseio de um líder espiritual pela igreja. Nós vimos aqui, queridos, Paulo dando graças, muita gratidão a Deus pela igreja dos Efésios. Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os crentes, não cesso de dar graças por vós, por todos vós. Acredito, como outros autores, que quando a gente fala aos Efésios, na verdade está falando, essa é uma carta considerada carta geral, que estamos pensando nos Efésios e em algumas igrejas daquela região. E alguns perguntam: mas Paulo não plantou a igreja? Paulo não discipulou esses irmãos?
Por que agora ele diz, tendo eu ouvido a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos? Na verdade, queridos, como missionário ele conhecia a igreja, mas se passaram aí possivelmente uns 5 anos, depois que ele esteve plantando a igreja, discipulando os irmãos. Por isso não é estranho ele dizer, tendo ouvido a fé que há entre vós e o amor por todos os santos, eu dou graças a Deus. Ele dá muitas graças a Deus por causa disso, por causa da fé que eles tinham no Senhor Jesus e o amor por todos os santos. Nós vamos entrar agora na oração que ele passa a fazer, para que eles cresçam muito mais ainda, mas eu quero já tirar aqui, nesse momento em que ele dá graças por aquilo que ele está ouvindo, como a igreja estava continuando na fé. Então, uma igreja que permanecia na fé, e uma igreja que permanecia no amor para com todos os santos. Amor uns pelos outros, amor pelos líderes, amor pelas denominações. Amamos os irmãos batistas aqui. Fui lá, eu disse domingo passado, a primeira coisa que eu fiz foi lá conversar com o pastor. Porque não estamos aqui para concorrer com ele, para competir, mas para somar no reino de Deus. E ele me abraçou, disse que me conhecia. Eu não estava me lembrando dele, mas ele, talvez como professor aí pelas escolas teológicas, e é muito gostoso a gente estar aqui do lado, né? Alguém falou assim, puxa vida, mas tem que ser do lado. A gente passou quase 2 meses procurando, e foi aqui que Deus tem confirmado tudo. Eu compartilhei como que o dono aqui, o Beto, conhece a minha família, e minha mãe, toda a história. E como que na hora que estávamos aqui conversando, eu pedi a Alcione, e que ela ia ligar depois para o Burton para fechar a questão de negociação. Estávamos aqui eu, pastor Leonardo e Alcione, e eu pedi para ela, então, ver a parte da negociação. Depois saímos ali, permitam-me contar rapidamente aí, não é? E ele falou, você me conhece? E, curtando a história que a maioria aqui já ouviu, né? Ele conhece toda a minha família e lembrou-se, assim como se fosse ontem, de fatos dados pormenores de coisas acontecidas há 38 anos, quando a gente não era crente. Eu fui me convertendo no outro ano, literalmente do ano que ele estava falando, no outro ano eu vim a ser alcançado pelo Evangelho. Mas estou falando isso porque Glauco, meu cunhado, estava aqui, já sabia no domingo passado, ele já tinha falado, Beto é meu amigo, né? Mas no domingo ele contou um pouco mais da história. Não é amigo assim, é amigo de dentro da nossa casa. A Salma é amicíssima da esposa dele, Suelane, né? E aí, chega aqui, foi segunda ou terça, o Glauco veio para fazer o orçamento aí, vira a questão... Aí, primeira coisa, né? Ela saiu e deu um abraço, um beijo nele, e o Betão, e foi aquele negócio assim. Eu falei, acabou de acabar, não é? Se pelo lado da minha família, não é, ele com toda essa memória, agora o Beto e a Suelane são amicíssimos, realmente, de Glauco e Salma, que ela contou de uma forma muito linda, inclusive o momento que a Salma esteve muito próxima a ela. Queridos, tudo isso a gente agradece ao Senhor. Mas uma coisa nós precisamos guardar: a nossa fé e o nosso amor. A nossa fé e o nosso amor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode mais sofrer sozinho. Você não tem nem direito de sofrer mais sozinho. Você tem o nosso telefone, você tem o nosso endereço. Nosso irmão está chegando lá do Maranhão, né? E trabalha lá com a Marta. Ele esteve lá no New World e prometeu que viria, né? E nós estamos abraçando com muito carinho. E eu disse para ele: você tem endereço aqui, você tem uma família aqui. E eu quero que os irmãos olhem para ele, porque ele tem família aqui. Nós somos família para ele, somos família uns para os outros, e nós vamos nos apoiar e nos amar. Irmãos, se não tiver amor, não tem sentido. Não tem sentido. Fé e amor, fé e amor. Então, assim, lá no grupo de discipulado,
eu sou chorão, o Obed é chorão, mas o mais chorão é o Olavo, né? O Burton estava com amicíssimo, aí, rapaz, assim, se declarando BAT, uns negócios assim, né? Mas nós estávamos lá na casa dele, no grupo de discipulado, começamos a orar e eu falei, nós vamos parar agora, nós vamos ligar para ele, não precisamos falar nome, né? Mas estava com câncer, né, na garganta, para afetar, talvez, perder. A indicação médica é que ele ia perder a voz completamente, tinha que agradecer por ganhar a vida, mas a possibilidade era imensa de que ele perdesse a voz, e a questão era grave, e nós oramos por duas pessoas. Eu não sei por quem o Wesley orou e por quem o Olavo orou, eu sei que foi uma choradeira de homens, orando com a pessoa que se diz ateu, não é? Mas que recebeu aquela oração de uma forma impressionante, não é, Burton? E Deus, com poder, graça e o amor dele, e outras orações que foram feitas, mas nós fizemos com muito amor, em lágrimas. Nunca tínhamos visto, ainda não vi, na verdade, mas Deus o curou, não é, Burton? Deus o curou. A cirurgia foi um completo sucesso. Amor, fé e amor. Mas aí Paulo ora ao Senhor pela igreja. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Então, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Essa é a oração de Paulo. Todas estas expressões, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Essa questão da iluminação dos olhos do coração, iluminados os olhos do vosso coração. O coração nas Escrituras é o nosso ser interior, o nosso ser mais profundo. É onde encontra realmente aquilo que, de fato, é o essencial, o seu ser mais profundo. Está ligado à matéria também, mas a partir de dentro, então de dentro para fora, o seu ser mais profundo, o seu coração. Ele está clamando a Deus para que a gente tenha os olhos do coração iluminados. Ele usa o termo revelação, ele usa o termo sabedoria. Então, para que o Senhor vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Tudo se resume na questão da iluminação dos olhos. Essa sabedoria vem dessa iluminação, esse conhecimento vem dessa iluminação, que é a iluminação do Espírito Santo na nossa mente e coração, para compreendermos as verdades eternas de Deus. Então, iluminação é simples para a gente entender, né? É luz. É a luz do Espírito Santo para compreendermos tudo que ele vem falando até agora. Todo o mistério da predestinação, da eleição em Cristo, da adoção em Cristo, do poder de Deus nos selando em Cristo, o beneplácito, o propósito eterno, os decretos eternos de Deus, verdades teológicas tão profundas, verdades teológicas, filosóficas, existenciais, tão profundas, que ele diz que nós só podemos compreender se nós tivermos a iluminação no coração, a iluminação do Espírito no coração. Ele chama isso, então, também de sabedoria e de revelação.
Não está falando aqui a revelação no sentido de uma revelação nova, mas justamente dá essa iluminação do Espírito que traz a sabedoria de Deus para compreendermos todo o mistério de Deus revelado em Cristo. E aí, como eu estava falando domingo passado, a gente é bom quando a gente está fazendo essas meditações, pregações, reflexões, exposição bíblica, né? Traga caneta, papel, um pedacinho de papel, anote. Eu quero desafiar você a ler esse texto várias vezes nessa semana. Nesse pouco tempo que eu tenho aqui, dá só para a gente dar uma pincelada boa para você compreender, e aí você voltar a esse texto várias vezes, todo o capítulo, que a gente já está terminando então hoje essa viagem do primeiro capítulo, né? E aí você lê todo o capítulo, e você, nessa parte principalmente que estamos estudando, que aí, de uma forma especial, a partir desse primeiro pedido dele, de que houvesse essa luz do Espírito no ser interior, para que nós tivéssemos então esta compreensão, essa sabedoria, que ele chama também de revelação, na compreensão de iluminação. E ele diz então aí, a fim de quê? Para quê? Versículo 18, para saberes. Então eu quero destacar 3 aspectos do propósito dele em clamar a Deus para que nós tivéssemos a iluminação do Espírito no coração. 3 propósitos desta iluminação que traz sabedoria. Então, primeiro, justamente para saberes. Eu disse 3, então, primeiro, 3 aspectos que Paulo está clamando ao Senhor, que a partir da iluminação do Espírito no coração a gente tenha. Primeiro aspecto é para a gente ter esta sabedoria para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual a esperança do seu chamamento? O que é chamamento? Já que ele está falando que é para a gente saber a riqueza da glória, melhor, a esperança do seu chamamento. Por que esse chamamento é cheio de esperança? Que chamamento é esse? O que é o chamamento? O chamamento é o chamado. Todos nós somos chamados. A teologia da vocação na perspectiva reformada, bíblica, há uma vocação especial, de certa forma, que cada um tem. No caso, eu tenho a vocação para ser pastor, mas a vocação, quando a gente pensa em vocação, chamado, todo crente tem que saber, eu sou chamado. Não é só o pastor que é chamado. Eu posso ter uma vocação especial, mas você é chamado. Que vocação é essa? Que chamado é este? Para sabermos a esperança da sua vocação ou do seu chamado. Você foi chamado, o Evangelho te chamou, Jesus te chamou para ser dele. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ouvimos, crê no Evangelho, crê em Jesus, será salvo. Então, um dia ouvimos essa palavra, isso é a vocação. Nós somos vocacionados, chamados do mundo para sermos de Deus. Fomos chamados para ser dele. Um dia o Espírito Santo tocou no nosso coração. Essa é a vocação. Qual que é a esperança dessa vocação? A esperança está na vocação. Você foi chamado justamente porque Deus te amou antes da fundação do mundo, porque Ele te predestinou em amor para ser dele, e em amor te adotou na família dele por meio do Filho especial, primogênito, o Senhor Jesus. Eu queria que você e eu, que nós anotássemos uma coisa muito especial nessa noite, queridos. Muito especial. Nós falamos do selo do Espírito Santo, e que somos de Deus e que não vamos nos perder. Brennan Manning, um conferencista internacional, um cristão, se tornou um conferencista muito badalado, e o sucesso dele
um americano, o sucesso dele cresceu muito, e ele então, como conferencista, falando das verdades de Deus, muito sábio, muito inteligente, mas aquele sucesso, aplausos dos homens, luzes dos homens, dinheiro, fama, tudo que ele teve, viagens, uma agenda imensa que ele não dava conta de responder, tudo aquilo se tornou por si mesmo a realização dele. Ele começou a perder a sua alma e se tornou alcoólatra. É muito sério, queridos, como a gente pode se perder em não nos firmando na realidade de quem nós somos. E ele diz que então, quando ele estava lá no fundo do poço, ele se lembrou do filho pródigo. E ele voltou para o Senhor, se quebrantou, buscou tratamento, foi tratado. E ele escreveu alguns livros muito interessantes. Um deles é O Impostor que Vive em Mim. Ele diz que todos nós, crentes, temos uma tendência de viver como fariseu. Não só na ideia do legalista ou do moralismo, mas na profunda tentativa de agradar a Deus por si mesmo, pela justiça própria. E pela justiça própria, quando a gente está bem, vem os aplausos e a gente se sente muito bem com os aplausos, porque os aplausos refletem a aprovação humana. E a gente se sente aceito pelas pessoas, aceito pelas multidões, como no caso dele, mas de repente o espírito não está crescendo, não está se renovando, e ele não se sente de fato firmado naquilo que precisamos estar, que é, não precisamos de aplausos, nós nem precisamos ser aceitos pelos homens, porque nós já somos aceitos pelo Pai. Nós já somos amados pelo Pai. E Brennan Manning se deparou com Romanos 8,15. Não nos foi dado espírito de escravidão para vivermos outra vez com medo, mas foi nos dado espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Espírito de adoção é isso de Efésios, de Romanos, que Paulo escreve. O Espírito Santo agindo, o poder de Deus nos regenerando e por Cristo nos fazendo então filhos adotados em Cristo e amados por Deus em Cristo. Por favor, queridos, o mistério da vocação, da esperança da vocação está na nossa identidade em Cristo. Nós somos chamados, nos tornamos filhos amados de Abba. Essa é a maior expressão que você vai encontrar nos escritos de Brennan Manning. Nós somos filhos amados de Abba, do Papai do céu. Nós temos um Pai que nos ama. E o Brennan Manning chegou à conclusão que curou toda a alma, toda a ansiedade, todo o desespero dele. Eu já sou aprovado, eu já sou amado, eu já sou aceito. Deus não vai me amar mais, Deus não vai me amar menos. Se eu faço alguma coisa e alegro o coração de Deus, Ele se alegra, mas não significa que Ele vai me amar mais, Ele me ama, ponto. É difícil, queridos, porque nós somos criados nessa tendência de que precisamos fazer alguma coisa para agradar a Deus, para que Ele nos ame. Jesus já fez tudo, e Ele nos chamou, nos perdoou, nos selou com o seu Espírito Santo, e nos fez filhos amados, e podemos dizer papai, e saber eu sou amado. Então, se você passar no vestibular, você é amado. Se não passar, você é amado. Se você passar no concurso, você é amado. Se não passar, aquela expectativa que você tem pessoal, se resolver, você deve o seu dízimo aqui, gordo, vai ser uma bênção. Se for a sua fidelidade no pouco, glória a Deus por isso. Você não vai ser amado mais ou menos. Se você falhar, e se você falhar terrivelmente como Davi,
aquele adultério, aquela coisa terrível, e Deus disciplinou duramente a Davi. Aí você diz assim, então Deus amou menos a Davi, né? Deus foi muito duro com Davi. Deus diz assim, a espada não vai sair da sua casa. A disciplina foi dura, foi muito dura. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não ama menos. Porque Deus amou e amava e ama os seus filhos. Escreve uma coisa muito importante. Nós estamos nos ajudando uns aos outros, nossos filhos. Eu já disse aqui que não tem problema com alguém ir a um psicólogo, fazer terapia, ir a um psiquiatra quando a gente precisa, e a depender da situação da ansiedade e outros processos, até tomar um remedinho, a depender da gravidade aí que se confirme, de aspectos biológicos, e que você vai precisar de acompanhamento médico. Então, não tenho dúvida, em todos os meus estudos teológicos e tudo que eu fiz, da bênção que é a medicina, que é a bênção que é o médico, seu trabalho, aquilo que ele pode contribuir. Mas escreve uma coisa, queridos, a ansiedade mais profunda só vai se resolver se você encontrar paz no Senhor. Se você encontrar esse amor do Abba e se firmar nesse amor. E você crescer nesse amor, é por isso que Paulo está orando, para sabermos, iluminados no nosso ser interior, sabermos a esperança, sabermos aqui no sentido de conhecer, no sentido de sabedoria mais profunda, que você não vai encontrar no filósofo mais ovacionado deste mundo. Essa sabedoria só se encontra em Deus, na palavra e pela iluminação do Espírito Santo. E Paulo está falando aqui para saberdes, para conhecerdes a esperança da vocação. Somos chamados para ser dele, somos amados de Abba, somos filhos amados de Abba. Por favor, tudo que você está correndo para fazer para edificar a sua família, como eu falei aqui, não é? Você corre e trabalha, e você cresce, você honra o Senhor, tudo isso faz parte. Mas tem aquela segurança no seu coração, iluminado o entendimento do coração. Uma coisa muito, muito, muito importante. Paulo começou agradecendo, vocês têm fé, vocês têm amor. Mas isso não basta então? Sabe o que ele está dizendo, queridos? É que é possível crescer mais, conhecer mais a Deus, é possível ser mais maduro na fé do que já somos, e na verdade precisamos dia após dia crescer, por isso ele fala, iluminados os olhos do coração, para vocês saberdes, serem maduros do conhecimento da esperança que há na vocação. Amanhã o pastor Eurípides vai falhar com você talvez, não dá um telefonema que você esperava, alguma coisa assim. E a gente tem que dizer, igreja falha, ainda que a gente tem que chamar a igreja para falhar o menos possível uns com os outros. Por isso você precisa, diante da falha do marido, do filho, da liderança, o seu coração tem que estar firmado em Cristo, no Espírito Santo. E você precisa ter esta iluminação do Espírito no ser interior, para saber a esperança da vocação. Você foi chamado para ser um filho amado de Abba. A sua identidade é, eu sou uma filha amada de Abba. Você precisa escrever isso. Isso que o Brennan Manning escreveu um dia para a vida dele. Eu não preciso de aplauso de homens, e se os homens me rejeitarem e pisarem também em mim, posso até chorar, vai doer, mas lá no fundo da minha alma eu sei que eu não preciso de aprovação de homens. E se a liderança falhar, eu vou orar pela liderança. Se a minha igreja falhar, não devemos ficar falhando uns com os outros, não é isso que eu estou dizendo. Mas a igreja falha, o nosso coração tem que se firmar nisso aqui, queridos. A esperança da vocação. Onde está a sua esperança? Onde você põe o seu coração em esperança, é onde tem a cura da ansiedade. Vou repetir.
Estou dizendo para jogar remédio fora, quem está tomando. Não estou dizendo para jogar o médico fora. Não estou dizendo se você tem um bom psicólogo fazendo terapia. Eu estou dizendo da espiritualidade, onde está o chão da nossa existência. Falamos há uns 2 domingos sobre essa questão da essência e existência. O existencialismo filosófico de Jean-Paul Sartre, de Nietzsche, de outros tantos, assumiram eles que a existência precede a essência, porque na verdade não existe essência para eles. Queridos, nós temos afirmado aqui aquilo que a Bíblia afirma e que nós precisamos nos firmar. A essência precede a existência. É isso que Efésios está dizendo, contrariamente aos grandes filósofos desse mundo, do existencialismo, que varreu o mundo ocidental. Quase todo grande pensador vai dizer: eu sou existencialista. E a base do existencialismo é justamente isso, que a existência não tem uma essência. Você que tem que dar essa essência para a sua existência. Você que tem que dar sentido à sua vida. E é você esse homem autônomo, você esse homem que manda na sua vida, você que dá essência, razão e sentido à sua vida. O Evangelho diz o contrário, é o que Paulo está dizendo. Antes de você existir, Deus te amou. Antes de você pensar em ser alguém, Deus já te viu e Ele te amou, e Ele te chamou para ser dele. Você é amado antes da fundação do mundo. Como a essência não precede a existência, a essência é o sentido de tudo que nós somos, da nossa origem para onde vamos em Deus. A vida tem uma essência. E ela está em Deus, nosso Pai, o Criador da nossa vida. E Ele nos chamou para ser dele, para sermos filhos amados de Abba. Segundo, Ele continua dizendo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz assim, Romanos 8 também, ele diz assim: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória por vir a ser revelada em nós. Que glória! A glória que já existe na presença do Espírito Santo hoje, que experimentamos, glória. A presença de Deus em nós, o selo do Espírito, a vida no Espírito. Já experimentamos, já abraçamos a glória de Deus em Cristo. Mas essa herança eterna, essa glória eterna, que Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória por vir a ser revelada em nós. Os pregadores do tempo presente, excluindo vários também, graças a Deus, mas muitos pregadores, têm levado a igreja a pensar então num carro melhor, num trabalho melhor, num dinheiro melhor, e de repente o paraíso é aqui, né? A terra prometida é aqui, a gente não pensa mais no céu. Vocês já pararam para pensar que a gente não reflete quase mais sobre o céu? E é como se fosse assim, tão sem sentido. Queridos, na verdade, isso aqui é uma passagem muito breve, é uma passagem muito curta. Há uma glória a ser revelada. Há uma glória a ser revelada. É a herança dos santos em Cristo. E nós não podemos abrir mão dessa revelação. Por isso Paulo está clamando: Pai, ilumina os olhos da igreja para que os irmãos jamais percam a perspectiva do céu, da glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Não vou gastar muito tempo aqui, depois você aprofunda nesse ponto aí. Já vou para o terceiro para a gente buscar a conclusão. Diz: e qual a suprema grandeza, versículo 19. Então eu falei 3 aspectos pelos quais Paulo está orando de forma tão intensa, que a partir da iluminação dos olhos do coração. Então, para sabermos qual a esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos.
Então, anote aí, queridos, estamos expondo a palavra. Qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos? Qual a suprema grandeza do poder que Deus está operando na nossa vida, em nós os que cremos? Ele vai explicar isso aqui. Que poder, que tipo de poder opera na sua vida? Para a sua conversão, para a sua salvação, para abençoar sua família, sua vida, sua fé, para te proteger, para também guardar você quando Ele te prova no sofrimento, quando Ele te põe na fornalha, para quando você perde, para quando você vai para um país e você tenha que enfrentar até o martírio. Queridos, isso aqui é tão profundo que a grande verdade, o sofrimento que a gente tem, e por isso reafirmamos e reafirmamos e reafirmamos, que sinceramente, queridos, não somos melhores que nenhuma igreja. Não somos. Eu tenho pavor de professores, eu sou professor, né, do Seminário Presbiteriano, um dos professores então da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil, plantei o Seminário Presbiteriano em Brasília, por 7 anos eu convivi no Supremo Concílio e discutindo teologia com a cúpula da nossa igreja, então amo a nossa história, mas aqui e ali alguns dos nossos professores dão uma ideia de que a gente é melhor que os outros. Nós não somos melhores que ninguém, jamais, jamais, jamais. Na verdade, eu diria que por falta de soberba, porque quando você estuda a história de João Calvino e a maneira que ele estudou a Bíblia, na verdade ele se despojou de si, ele se humilhou e procurou compreender aquilo que diz a Bíblia, e não a vaidade humana, a última filosofia, a última perspectiva humana, a última pesquisa das ciências, mas a palavra. Isso é tão sério, foi tão sério na vida de João Calvino que ele disse assim: olha, onde a Bíblia falar, falaremos, onde a Bíblia calar, calaremos, ponto. Onde a Bíblia, Deus falar na palavra, nós vamos falar. Onde Deus se calar, nós calaremos. E aí, queridos, quando você vê as igrejas falando de poder efêmero, poder apenas do cotidiano, do materialismo, das soluções imediatas, de crianças birrentas que os crentes estão se tornando, ensinados a brigar com Deus, a reivindicar, a brigar, eu quero esse carro, eu quero essa casa, eu quero essa fazenda, eu quero isso, aquilo, e a fé parece que se limitou a isso, e o poder de Deus se limita a isso. Mas deixa eu repetir para vocês, onde está o poder que guarda um crente de não negar o Senhor diante da morte? Onde está o poder que guarda um crente de ver um filho doente e Deus usando como provação, às vezes, a doença, uma doença terrível na vida de um filho, de uma pessoa crente? Deus não deixou de ser Deus, Deus não deixou de ser Pai. Um desses pregadores da atualidade, eu ouvi dizendo, esse Deus que permite um câncer na vida de um filho, não pode ser Deus, só pode ser o diabo. A história de Jó, então, o que a gente faz? A história de Paulo, a história de Jesus, o próprio Jesus e todo o sofrimento dele por nós. Mas onde está o poder? E que poder é esse que Deus permite que seus filhos sofram na provação, mas Ele guarda? Então, essa história de Deus guardar, inclusive, nós muitas vezes temos uma profunda, uma complicação, até perturbação no entendimento. Porque se eu orei para Deus guardar e aconteceu aquilo que eu não esperava que Ele permitisse, porque para nós guardar é justamente assim, nunca Deus nos provar, nunca Deus permitir o que nós imaginamos, né, que seria o melhor, e Ele sabe o que é melhor. Onde está o poder? Que poder é esse? Então veja aí. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir
não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs, veja o verbo aí, né? Está no passado, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Rapidamente aqui, queridos. O poder que Deus exerceu em Cristo, a força do seu poder que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando Jesus dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita do Pai nos lugares celestiais. Quem reina neste mundo? Diabo ou Jesus? Muitos crentes acreditam que, porque Jesus disse que há um príncipe, o príncipe deste século, que é Satanás, mas ele não é o rei deste século. Quem realmente é o rei, ainda que haja esse príncipe das trevas? Quem está reinando de fato? Como nós falamos, quem tem o plano, quem conduz a história, quem tem um propósito na história e controla todas as coisas? É o caos? Né? É o diabo, como muitos crentes pensam? Aqui está a revelação. Aqui está a revelação. O Pai operou com poder na vida de Jesus, com poder tão tremendo, e ressuscitou Jesus dos mortos. Com esse mesmo poder, Ele fez com que Jesus se assentasse no trono com Ele, e Jesus está reinando hoje. Ele não vai só reinar no futuro, tá, queridos? É o reino espiritual invisível de Cristo. Ele permite o mal, Ele permite nossas próprias cabeçadas, mas Ele está reinando, Ele reina. Jesus é sobre algumas coisas, sobre o diabo não? O que vocês acham? Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quem é Jesus? Quem é realmente o seu Cristo? Ele está reinando por causa do poder de Deus que o ressuscitou dos mortos, por causa do poder de Deus que operou e opera a tal ponto que sobre todo principado, potestade, poder, sobre todo nome, qualquer que você possa imaginar, inclusive o de Lucifer, Satanás ou diabo, como a gente chama. Quem reina sobre tudo e todos é Jesus. Isso está ligado ao nosso terceiro ponto que Paulo pediu para que o Espírito Santo revelasse para a gente compreender, com espírito de sabedoria para viver, e que é chão para a nossa existência, e que está ligado à essência da nossa vida. É esse mesmo poder que Deus está operando na sua vida hoje. Olha o que o texto está dizendo, queridos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia. Então, o poder de Deus para conosco, os que cremos, é o poder que Ele operou, segundo a eficácia da força do seu poder, quando Ele ressuscitou Jesus, e que opera em Cristo no reinado dele sobre tudo e todos. É difícil, não é, queridos? Na prática, para nós, tão pequenos, tão incrédulos, tão duros de coração, tão resistentes à verdade, tão confusos, tão duros de coração para receber a verdade e nos firmarmos nela. Estou pondo nós, tá? Por isso que eu estou sendo duro, porque eu estou sendo duro comigo também. Queridos, vocês estão entendendo que isso aqui tem a ver com essência? Tem a ver com essência. Quem nós somos. Paulo está orando para que, iluminados os olhos do coração, pelo poder do Espírito Santo, nós possamos compreender então a esperança do nosso chamado, essa esperança rica porque nós somos filhos amados de Abba, essa herança eterna, gloriosa em Cristo, e o poder de Deus que está operando na nossa vida hoje. Estas são as verdades e as lições que precisamos guardar. Somos amados,
temos uma esperança rica porque fomos chamados para ser filhos, a nossa identidade está no fato que nós somos filhos amados de Abba. Temos uma herança eterna e o poder de Deus está operando na nossa vida. E eu quero te chamar para guardar isso na semana, na sua vida, como aplicações muito específicas para a nossa existência. Primeiro, queridos, essa iluminação e conhecimento crescente é crescimento espiritual. Não é que é errado, vou dizer, você orar pelo seu carro, se está muito ruim, pedir um carro novo. Se as finanças estão complicadas, pedir Deus para desembaraçar. Não estamos reprovando isso. Mas vejam a riqueza do que Paulo está falando aqui. E se o carro, Deus não tiver propósito de melhorar o carro? E se o Senhor for te provar um pouco mais nesse problema que você está passando? Onde está o seu chão? E se o dinheiro não vier para solucionar aquela questão? E se o remédio não vier? E se o Senhor for te chamar com aquele câncer? E se o Senhor te enviar um dos nossos filhos para que sejam missionários nos países onde há perseguição e morte? Por isso Paulo está orando para que sejam iluminados os olhos do coração. Essa iluminação e conhecimentos, eles são espirituais e acontecem na vida do crente no estudo, reflexão da palavra e oração. Isso aqui, queridos, por mais que seja profundo, ele acontece no prático, no dia a dia, na maneira que você está lendo a Bíblia. Comece a voltar a estudar a Bíblia. Eu procurei um programa de leitura bíblica anual para passar para a igreja, não achei imediato, mas a gente tem alguns. Se alguém já começou, faça uma leitura anual da Bíblia. Anote, se você quiser não estudar a Bíblia inteira no ano, mas não vou estudar o Novo Testamento. Tem gente, eu já fiz isso no ano, eu só vou estudar os Evangelhos no ano, mas é estudando pormenorizadamente os Evangelhos. Ou as cartas de Paulo, eu vou estudar nesse ano as cartas de Paulo, e aí pegar um lápis, caneta, caderno, é isso aqui que Paulo está falando, agora aplicando para nós. O Espírito Santo vai agir na sua vida, vai te dar mais sabedoria, mais iluminação, a ansiedade que você tem na riqueza do conhecimento da palavra, na oração. Não é só estudo intelectualizado da palavra, frio, não. É estudo com oração, com devoção, com rasgar o coração diante de Deus. É isso aí que virá a iluminação e crescimento. Essa caminhada e submissão aos ensinos da palavra implica que crescemos nesse conhecimento. Ou seja, nós precisamos crescer, por isso Paulo está clamando, por isso Paulo está orando. Isso implica também, queridos, que podemos ficar atrofiados se não buscarmos esse crescimento. Eu fui visitar um empresário nesses dias, muito amigo, muito querido, e ele disse: olha, pastor, eu comecei a atrofiar totalmente, esfriei na fé, e o mundo foi entrando na minha vida, a empresa cresceu, estava assim, e aí o meu coração se perdeu como o coração de Salomão, começou a se perder completamente, porque Deus não nos ama menos, Deus o disciplinou, e a empresa começou a entrar em bancarrota, começou a afundar. Ele chegou a sair de casa, tal o nível de tristeza que estava o casamento dele. Mas ele disse que nesse processo de atrofiamento, ao ponto de estar longe de casa, ele disse: olha, pastor, foi como se eu me convertesse de novo. Eu experimentei um arrependimento tão profundo, tão profundo, tão profundo. Deus curou meu casamento e Deus curou a minha empresa. Paulo está falando disso, queridos. Que é bom ter uma empresa boa, ter família caminhando bem, mas se a vida espiritual não estiver resolvida, se você não estiver crescendo na palavra, a gente vai atrofiando. A gente não perde a salvação, perde bênção, perde privilégios.
perde bênçãos e privilégios, não perde a salvação. Por isso eu disse, você tem o Espírito Santo, você não vai se perder, e você é disciplinado nesse vale, e se você ficar batendo a cabeça, a disciplina vai demorar um tempo, porque você vai ficar batendo a cabeça, e porque Deus te ama, Ele vai te disciplinar. Mas se você fizer como esse irmão, cair em profundo arrependimento, crer na palavra e voltar a crescer na palavra, você vai experimentar desta luz no coração. Iluminados os olhos do vosso coração, para conhecer sabedoria pelo Espírito Santo. Você quer ser sábio? Cresça na palavra, estude a palavra, leia a palavra, para você ouvir constantemente Deus falando com você. Mas anote hoje, vamos ficar de pé. Hoje você precisa escrever isso. Tenho a esperança no meu chamado. Eu sou filho amado de Abba. Eu sou filha amada de Abba. Não importa as lutas que você esteja passando hoje. Não importa os processos que você esteja passando no seu crescimento humano, espiritual e existencial. Há uma esperança, queridos, que é o chão da nossa vida. Por isso essa igreja chama Igreja Presbiteriana Esperança. E a nossa esperança é Cristo. Mas anote, eu sou um filho amado de Abba. Agora não anote só não. Aprenda a chamar Deus de papai. Alguns, porque a ideia aqui é de uma criança pequenininha chamando papai. Alguns acreditam que dá a ideia de paizinho. Particularmente, gosto mais dessa ideia do papai. Papai, papai. Mas é claro, mas lá do Nordeste vai o painho, né? Painho não é tanto lá de São Luís, não, é de Fortaleza, de Bahia, né? Queridos, isso não pode ser só uma verdade teológica. Essa é uma verdade existencial. Essa verdade tem a ver com o seu problema financeiro, com o seu problema lá mais profundo da existência, das suas ansiedades. Você tem um Deus que você pode chamá-lo de Pai. Ele te abraça, Ele te acolhe. Não nos foi dado o espírito de escravidão para vivermos novamente com medo, mas foi nos dado o espírito de adoção pelo qual clamamos: Papai, Papai, Papai. Curva sua fronte em oração. Fale com Deus. Quais são as atitudes que você vai tomar diante dessa palavra? Eu disse, Paulo está nos chamando ao crescimento. Deus usou Paulo e Deus agora com a palavra, hoje que ela é viva, permanece. O Espírito Santo está usando a palavra para dizer a nós, para crescermos no conhecimento dele, na herança, no poder, da riqueza, da esperança eterna. E saber que o poder que Ele está operando na sua vida é o mesmo poder que operou na ressurreição de Jesus. Esse poder opera na sua vida para o enfrentamento de todas as batalhas da sua existência. Fale com o Senhor. Responda ao Senhor as atitudes que você vai tomar. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado pela Igreja Presbiteriana Esperança. Obrigado por cada família, Senhor. Obrigado pelo amor que nos envolve, pela fé, Senhor, que enche o nosso coração. E obrigado, Pai, pela iluminação do Espírito Santo no nosso ser interior, que nos faz conhecer a esperança do chamamento que há em Cristo, a riqueza de saber que somos filhos amados de Abba, filhas amadas, filhas amadas, filhas amadas, filhos amados. Deus te ama, minha irmã, não vai te amar menos, não vai te amar mais. Deus te ama em nome de Jesus. O Abba, o Papai te ama, Ele te abraça, abraça o seu ser, e Ele diz que há uma existência, um sentido para a nossa existência,
que a existência tem essência, que a existência tem essência, tem sentido, e esse sentido está nele mesmo, autor da vida, o nosso papai, o nosso Pai. Há uma eternidade para aqueles que amam o Senhor, e o poder de Deus está operando em nós hoje, para a glória do Senhor. O Senhor ilumine o seu coração, o Senhor firme sua fé, o Senhor firme os seus passos, o Senhor ajude você a crescer, o Senhor abençoe também suas lutas, sim, o Senhor abençoe suas lutas, o Senhor abençoe suas lutas financeiras, o Senhor abençoe com esse mesmo poder as dificuldades que você enfrenta nos relacionamentos, o Senhor visite sua vida com esse poder que ressuscitou a Jesus nas dificuldades que você tem de interpretar qualquer circunstância da vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe. Saia daqui cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de fé, cheio da alegria do Senhor, em saber que você é dele, amado, chamado, e que você é abraçado por Deus, por seu calor, por sua graça, em nome de Jesus. Entregue sua vida hoje para o Senhor. Se você ainda não entregou seu coração a Jesus, diga: Pai, eu ainda tenho dúvidas, mas hoje, a partir de hoje, eu te entrego minha vida porque eu quero assumir que sou filha amada de Abba, do Papai do céu. Eu quero assumir hoje, Senhor, essa entrega da minha vida ao Senhor e assumir para toda a minha vida que eu sou um filho amado de Abba. Entregue o seu coração a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, entregue suas lutas a Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, amados irmãos e irmãs, agora e para sempre.